Olá meus amigos, eu sou o pastor Sidney Martins aqui da Inglaterra. Hoje estaremos nessa nossa aula de teologia, falando sobre o livro de Jó, um versículo tão conhecido por você do Brasil, por todos os cristãos do mundo. E em Jó 2:9, nós estaremos comentando hoje o que a mulher de Jó realmente diz. Então nessa aula de teologia nossa hoje, estaremos defendendo a mulher de Jó. Amém? As versões que nós temos no Brasil, que você tem aí no Brasil, são mais conhecidas a João Ferreira Almeida e o Padre Antônio Figueiredo. Então estaremos vendo aqui nessa minha Bíblia o que diz aqui a palavra de Deus nesse ano de 2013. Jó 2:9 diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém? Hoje estaremos defendendo a mulher de Jó. Estaremos vendo se ela realmente pecou com seus lábios, se realmente foi isso o que a mulher de Jó disse, o que é tanto pregado hoje nos púlpitos, há músicas falando contrário a essa mulher. Então hoje nós analisaremos a palavra de Deus, que só pode ser analisada, só pode ser confrontada com a própria palavra de Deus. Assim como o diamante, que é algo precioso, o objeto mais precioso que o homem tem, que é o diamante, para nós, povo de Deus, o que nós temos de mais precioso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus só pode ser confrontada, só pode ser enfrentada com ela mesma. Por isso estaremos usando hoje a palavra de Deus. Várias versões aqui antigas, desde o século XVI, do século XV. Eu estarei mostrando a você, povo de Deus, nós estaremos estudando nessa aula realmente o que saiu da boca da mulher de Jó. Amém? Temos aqui em primeiro lugar a Bíblia do Padre Antônio de Figueiredo, de 1852. E nós vamos ler o que foi dito há 161 anos atrás. O que a palavra de Deus disse há 162 anos atrás. Jó, capítulo número 2, versículo de número 9, versão de Padre Antônio Figueiredo, de 1852, diz assim: E sua mulher lhe disse: Ainda tu preservas na tua simplicidade? Louva a Deus e morre. Então nós vemos que em 1852, diferentemente do que foi dito em 2013 através da João Ferreira Almeida, nós vemos que o que saiu da boca, dos lábios da mulher de Jó foi que ela pediu que Jó louvasse a Deus e depois morresse. Amém? Voltando mais um tempo, faremos um regresso no tempo, usaremos aqui o tempo a nosso favor, usaremos versões antigas a nosso favor e a favor da mulher de Jó. Estamos agora aqui presenciando, vendo uma Bíblia muito conhecida, muito famosa, a Bíblia Poliglota, uma Bíblia que saiu aqui na Inglaterra. Essa é uma versão de 1850. E na Poliglota, que são várias línguas ao mesmo tempo, nós encontramos novamente aqui no livro de Jó, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, a versão latina, em latim, a mulher de Jó diz benedicti, ou seja, ela pediu para Jó bendizer ao seu Deus. Ela disse para ele abençoar, para bendizer, para benedicti o seu Deus. Voltando mais ao tempo, estamos aqui agora com uma versão da Bíblia italiana de 1821. 1821. Já estamos quase há 2 séculos atrás. Essa é uma Bíblia em italiano. E a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: Ancora ti resti tu nella tua simplicità, benedice Dio e morrere. A versão italiana de 1821, a mulher de Jó continua afirmando, continua dizendo em italiano para ele bendizer ao seu Deus e morrer. Voltando mais um pouco no passado, iremos para o século XVIII.
Usaremos uma Bíblia inglesa, a mais famosa de todas até hoje, a King James. E temos uma versão grande, de púlpito, de 1752. E nessa versão inglesa, encontramos no livro de Jó, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, encontramos na língua inglesa a seguinte frase: Then said his wife unto him, Don't you still retain your integrity? Curse God and die. Temos na versão inglesa a palavra curse, que significa, no português, traduzido para português, amaldiçoe. Então nós vemos que entre todas essas Bíblias que estamos analisando, entre todas essas versões que nós estamos aqui nessa aula estudando, nós vemos que somente a King James e versões atualizadas portuguesas é que existe a palavra amaldiçoa, é que existe a palavra maldiz. É nessas únicas versões que a gente encontra a mulher de Jó falando para ele, para que ele amaldiçoe, para que ele maldiga a Deus. A gente voltando um pouco mais no passado, saímos da King James de 1752, a gente volta 42 anos no passado e a gente se encontra com uma Bíblia Vulgata. Essa Bíblia de 1710, ela é uma Vulgata, uma Bíblia com 303 anos, literalmente. Ela é uma Bíblia sacra, de 1710, e nós encontramos aqui na língua latina, no livro de Jó novamente, versículo de número 9, que a sua mulher diz para ele benedique, para ele bendizer ao seu Deus e morrer. Voltando, meus amigos, mais um pouco no passado, usando esse diamante perfeito que nós temos, que é a palavra de Deus, que só pode ser usado com ele mesmo, impactado contra ela mesmo, voltaremos para o ano de 1643. Estaremos usando aqui uma Bíblia Magna em latim também, do ano de 1643. Ou seja, essa Bíblia é de 370 anos atrás. Em latim, e o livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9, nós encontramos que a mulher de Jó novamente usa a palavra benedique, deu e morrerei. Então, nós vemos que há 370 anos atrás, a palavra de Deus, a mulher de Jó, continua usando a mesma palavra. Amém? Para a gente estarmos analisando essa palavra, teremos também que confrontar, usar versões famosas, versões de credibilidade, versões que realmente são fortes, realmente versões que o povo de Deus conhece, que os teólogos conhecem. Por isso estaremos agora voltando no tempo para o ano de 1557. Estaremos com essa Bíblia, uma sacrossanta, uma Bíblia do padre Isidoro Chiari. Essa Bíblia foi preparada no Concílio de Trento e foi publicada em 1557. Ou seja, apenas 57 anos após o descobrimento do nosso Brasil. E no livro de Jó também, no capítulo de 2 também, no versículo de número 9 também, a mulher de Jó diz a mesma coisa: benedique Deus e morrerei. Então nós estamos aqui em 1557, há quase 500 anos atrás, a mulher de Jó continua dizendo para Jó, para ele bem dizer ao seu Deus e morrer. Como estamos na Europa, aqui na Inglaterra, eu quero usar agora uma versão que todo mundo conhece, que todo teólogo conhece, que todo cristão conhece, que é nada mais, nada menos do que a versão feita por Martin Luther, o alemão que se opôs à Igreja Católica, que queria uma Bíblia na língua falada do seu povo. Então, Martin Luther King tem aqui uma versão do latim, traduzida para o alemão, e nós encontramos pelo Dr. Martin Luther a tradução em alemão, e lá no livro de Jó,
número 2, novamente, no capítulo 2, no versículo de número 9, a palavra alemã usada por Martin Luther era Segnen, ou seja, do alemão que quer dizer abençoe, que quer dizer bendiga. Então, também Martin Luther, quando traduziu a Bíblia para o alemão, o verbo que ele usou para o que saiu dos lábios da mulher de Jó foi a palavra Segnen, que em alemão o verbo Segnen quer dizer abençoe, bendiga. Amém, irmãos? O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com a palavra de Deus? O que nós aprendemos usando essas versões da palavra de Deus? É que no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento difícil, não somente para Jó, mas para sua mulher, pois como Jó perdeu seus filhos, perdeu os seus bens materiais, perdeu a sua saúde, a mulher de Jó, juntamente com ele, perdeu seus filhos, perdeu seus bens materiais, estava perdendo seu marido, e no momento de desespero, a mulher dele disse, segundo muitas versões, amaldiçoe, maldiga ao seu Deus. Mas nós, nessa aula de teologia, nessa retrospectiva da palavra de Deus, nós encontramos que na maioria, quase 80 a 90% das traduções, ela disse benedique, ou seja, a mulher de Jó pediu para ele bendizer a Deus e sim morrer. Nesse momento de desespero, ela viu que o seu marido, a sua vida, estava numa situação tão complicada, tão angustiante, tão cheia de aflição, tão cheia de dor, tão cheia de falta de perspectiva, de esperança, que naquele momento ela realmente falou para Jó que se ele quisesse, se ele optasse, se fosse a sua opção, se fosse realmente a sua decisão, ela não se importava que ele morresse. E nós vemos que o amado Jó, no momento ali de fé, no momento ali que Deus com certeza tocou no seu coração, ele se levanta e diz para ela que ela estava falando algo que não era prudente, ela estava dizendo algo que não era a favor do Senhor, ela estava se levantando contra tudo aquilo que Jó acreditava, contra tudo aquilo que Jó tinha estimado em toda a sua vida. Mas naquele momento ela se levanta para dizer algo contra o que Jó acreditava. E Jó, nesse momento de fé, ele diz, mulher, como que eu posso amaldiçoar? Como que eu posso bendizer? Como é que eu posso falar algo contra Deus? Se Ele me deu tudo aquilo, se Ele deu não só para mim, mas para você também, minha esposa, se Ele deu tudo isso para nós, Ele não pode tirar? Ele não pode reter? Ele não pode fazer com que acabe? Então, nesse momento, a gente vê que Jó se levanta e crê em Deus. E eu tenho certeza que a sua mulher depois entrou em comum acordo com Jó e juntos oraram, juntos buscaram a presença de Deus, juntos começaram a bendizer a esse Deus, e a sorte, não só de Jó, foi restaurada, mas como também da sua mulher. Amém? Então, nessa aula de hoje, estamos defendendo a mulher de Jó. Sim, no momento de desespero, ficou angustiante, ficou aflita com o que ela estava vendo na sua vida, na vida do seu marido. Mas o que realmente a mulher de Jó disse foi, bendiga ao seu Deus e morra. Amém? Glória a Deus, obrigado pela sua atenção. Estaremos com outras aulas nos próximos dias a respeito de Bíblias antigas, de grandes autores, de grandes obras, de grandes versões, de grandes traduções. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você possa abençoar o seu Deus em todos os momentos, nos bons, nos ruins, em nome de Jesus. Amém.